tienes un mensaje de vida eterna con amor. Solo hay en tu Biblia, amiga, está el afán de un hombre puro. Solo con leer tu Biblia se aclara, tu camino es puro. Únete a la Biblia y ora, si amargues tu desesperanza. Según abunden tempestades, llegan bonanzas. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Aleluya, 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 enseña para siempre que al fin todos somos hermanos. Solo existe una certeza en la sagrada ley de Dios. El que leyó la Biblia y ora nunca jamás abandonó. Únete a la Biblia siempre si te sientes muy perdido. Si puedes tú orar con fe, serás atendido. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Muito boa noite, queridos irmãos e amigos. Que Deus venha abençoar rico e poderosamente a sua vida. Estamos mais uma vez aqui para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Ontem nós terminamos aí uma campanha muito abençoada por Deus, né? Escreve a visão de 7 dias. E hoje nós vamos falar sobre o barro. Vamos falar um pouco sobre o barro e o oleiro, tá? Então hoje a palavra vai ser boa também. Toda a palavra de Deus, ela é boa. Vamos aprender algo elementar sobre o barro, sobre o oleiro, sobre o significado do que Deus quis mostrar a Jeremias quando mandou descer a casa do oleiro, né? Às vezes nós tomamos um texto básico, um texto simples, falamos sobre o barro, que Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro, olhou o barro, aí traduzimos numa simplicidade, né, a respeito da nossa pessoa. Mas da onde o barro sai? Da onde o barro é escolhido? O barro tem uma origem. O barro ele é trazido de um lugar, né? Mas nós vamos chegar lá nisso aí, porque você e eu éramos barros, né? Então fomos escolhidos. Mas da onde Deus nos tirou? Então se prepare. Já pega uma canetinha aí e um papel para escrever alguns versículos bíblicos ou também acompanhar a mensagem aqui, que ela é boa. É uma mensagem simples. Eu procuro simplificar, até escrevi alguma coisa para não esquecer de falar aqui para você, né? Algumas coisas que a gente às vezes deixa passar. Então vamos falar sobre o barro hoje. Já quero mandar um abraço aí para a irmã Yolanda Sangreira, que está aí conosco. Deus abençoe. Eu peço para os irmãos, quando mandar sua saudação,
mandar aí a paz do Senhor pra gente, ou um pedido de oração também, mande o nomezinho da sua cidade para nós orar depois e abençoar a sua cidade, tá bom? Temos a irmã Yolanda Sangreira, que está aí conosco, também a irmã Vera Sarmento. Oh, Vera, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Temos aí também o irmão Cláudio Lélio, ali de Porto Alegre. O irmão Cláudio é parente aí da minha esposa. Então hoje, amado, nós vamos falar sobre a origem do barro. De um lado, Deus nos escolheu. E como esse barro? Da onde? Né? De que maneira? E por que que Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro? Por quê? Né? Se você sabe, então mande dizer aí para mim. Por que que Deus escolheu? Participe junto comigo aí. Vamos juntos estudar a Bíblia. Você daí, eu daqui. Por que que Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro? Tá? Então nós vamos fazer isso aí. Temos também a Leia Quadros, né, de Medeiros, que está aí conosco também. Ontem nós estava com a pastora, eu não apontei o nome dela, mas de repente ela aparece, é a pastora, esqueci o nome, lá da Itália. Ela colocou direto da Itália, né, aqui na nossa live, a pastora lá da Itália. Tivemos aí irmãos do Rio de Janeiro também participando conosco da live aí. Então, Deus abençoe rica e poderosamente. Compartilhe, irmãos, compartilhe. Hoje a palavra vai ser boa. Hoje vai ser algo simples, né? Eu vou explicar para vocês ali a origem do barro, né? Como é que o oleiro faz para proceder com aquele barro, que o barro não deixa de ser uma figura, né? Que representa nós, né? Então nós vamos aprender alguma coisa sobre o barro, né? Sobre o barro. Mas antes disso nós vamos ouvir alguns louvores aqui, né? E você mande aí o seu alô para nós e dizendo da onde você fala, a cidade onde você fala, para nós estar aí orando depois e abençoando sua cidade, abençoando sua vida. Depois eu quero já anunciar para os irmãos que esta semana nós vamos ficar até amanhã, né? A nossa live é de segunda a sábado. Semana que vem nós vamos passar para o dia, né? Nós vamos passar para as 10 da manhã. 10 da manhã. Então nós estaremos a partir da semana que vem às 10 da manhã aqui, né? Trazendo aí palavra de Deus e juntamente com os irmãos. Terminamos a campanha ontem, Escreve a Visão. E depois nós vamos começar outra, na profundidade, né? Na profundidade das águas, né? Na profundidade das águas, o nome da campanha, né? Então nós vamos, em seguida, nós vamos estar aí lançando essa campanha na profundidade das águas. É bíblico, tá? Toda a campanha que nós fizer aqui, eu vou levar você para o texto bíblico, como levei você para Escreve a Visão, ali em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, aonde o Senhor diz assim, né? Deu ordem ao profeta, escreve a visão, bem legível em tábuas. Então nós escrevemos em papel, tá? Tiramos a tábua e colocamos no papel para fazer um pedido ao Senhor. Então nós tiramos, né, da tábua e colocamos no papel. Mas o Senhor pediu, escreve bem legível, ou seja, legível, né, que você possa entender, não que Deus não entenda, mas fazer algo bem bonitinho, né? E ali você colocou. E tenho certeza que Deus vai, nesta semana, vai nos surpreender, vai surpreender quem fez essa campanha. E depois nós vamos deixar passar alguns dias aí, vamos fazer a outra, na profundidade, né, das águas. Aí nós vamos, em nome de Jesus. Vamos a esse louvor aqui, né? Muito lindo esse louvor. E depois aí nós, em seguida, já estaremos novamente falando sobre a palavra de Deus aí. Vamos lá. Podría volar a un lugar donde no estuve jamás, pero tengo todo, yo lo tengo todo aquí.
aceptar el placer que el momento me dará, pero no hace falta, no me hace falta, porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz, no se encuentra en ningún otro lugar, porque si hay algo que entendí el día en que te conocí, es que jamás respiraría ya sin ti. Podría elegir y pensar que me irá bien lejos de ti, pero vale tanto lo que está en mis manos. Y si me diesen a escoger entre tu amor y el placer que el mundo da, no te cambiaría, porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz, no se encuentra en ningún otro lugar, porque si hay algo que entendí el día en que te conocí, es que jamás respiraría ya sin ti. Y si me diesen a escoger entre tu amor y el placer que el mundo da, no te cambiaría, porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz, no se encuentra en ningún otro lugar, porque si hay algo que entendí el día en que te conocí, es que jamás respiraría ya, porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz, no se encuentra en ningún otro lugar, porque si hay algo que entendí el día en que te conocí, es que jamás respiraría ya sin ti. 20h27. Está aí então, amados, esse belíssimo louvor aí. E nós queremos hoje falar sobre esta palavra porque nós sabemos que nós precisamos, há momentos na vida, nós nós estamos amadurecendo todos os dias. Alcançar a plenitude deste amadurecer em Deus, alcançar esta plenitude é algo de um processo que leva tempo. E às vezes esse processo vai se completar depois que nós estivermos na eternidade, que nós vamos chegar a 100% de uma vida com Deus. Aqui nesse mundo nós vamos passar por diversas dificuldades, lutas, problemas, diversidades. O inimigo vai se levantar e vai questionar. E quando o inimigo se levanta para nos questionar, ele sabe que Deus tem uma obra com você e comigo. Nenhuma batalha que se começa, ela não termina rápido, ela custa terminar. Por quê? Porque nós temos vários fatores ali para vencer, né? Temos o nosso inimigo à nossa frente. Como é que está a nossa fé? Temos o nosso inimigo na metaguarda. Como é que estão nossas armas?
temos montanhas ao nosso redor, à esquerda e à direita. Como é que está a nossa vida para enxergar além delas? Como que está? Para enxergar além de toda essa dificuldade que se levanta, para enxergar o plano de Deus. Às vezes o plano de Deus fica ofuscado pelas lutas, pelos problemas, o chamado de Deus. Às vezes você diz assim, eu tenho um chamado de Deus, mas chega lá na frente e você diz assim, eu acho que não, acho que me enganei. Mas não é, é o diabo que ele sopra uma fumaça negra para que você não enxergue o plano de Deus na sua vida. Por mais que você queira ver, ele vai jogar esta fumaça para que você não enxergue. Mas saiba de uma coisa, que assim como nós temos o capacete na nossa cabeça, o capacete que protege a nossa mente, com certeza esse capacete ele tem um visor, né? Um visor. Porque Deus não vai fazer um capacete só para cobrir a cabeça, ele vai fazer um capacete que cobre o rosto, né? Trazendo para algo bem simples, você vê aquelas pessoas que têm moto de capacete com visor. Por quê? Porque o visor ele protege dos insetos. E é perigo andar sem o visor, porque em uma certa velocidade vai vir alguma seta pelo ar, pode furar um olho, né? Furar, entrar na testa, entrar para dentro da cabeça e morte instantânea, como já aconteceu, fatos que aconteceram em acidentes de trânsito. Então isso nós trazemos para o lado espiritual. Sem o capacete, se você perdeu o visor, então é melhor você pedir o visor para Deus. Por quê? Porque o diabo vai jogar essa fumaça negra, né, para embaçar o seu olhar, né, para você não poder enxergar os planos de Deus na sua vida. Então nós estamos no caminho amadurecendo, estamos aprendendo todos os dias. Nós não sabemos nada, estamos no caminho gatinhando ainda e aprendendo a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas hoje, quando enfrentam uma luta, enfrentam uma dificuldade, elas esvanecem e voltam para trás. Então, aquele tempo que você esteve na casa de Deus, o diabo ficou muito furioso, muito raivoso, mas ele fica sempre tentando, ele fica sempre lutando, mandando seus mensageiros para desanimar e tirar as fortalezas de Deus da sua vida. Como é que ele tira as fortalezas de Deus da sua vida? Desanimando você, enfraquecendo você na fé, colocando você em uma situação bem difícil, que até você acha assim, ele até lança uma dúvida de que Deus não te ouve mais, de que Deus não está te respondendo, de que Deus não vai te ajudar. Então isso, quando você começa a processar isso, a nossa mente processa muito rápido. O processo é muito rápido. Então quando você processa isso, logo você diz assim, eu não quero ir mais à igreja, eu não vou orar mais, eu não vou fazer mais nada para Deus. Aí está o ponto que o diabo precisa para vencer você. Ele não faz muito esforço, porque ele conhece o ser humano. O ser humano, ele é cotado de muitos dons, né? O ser humano é cotado de muitas coisas boas, mas tem algo na vida do ser humano que é muito frágil, é a confiança em Deus, confiar em Deus, confiar no que você não enxerga, confiar no que você não vê, mas sente. Você sabe que Deus existe, mas até então você acreditar naquilo ali, o diabo trabalha contra para que você desanime, e aí você acaba voltando para trás. Aí quando você cai novamente lá nas garras de Satanás, aí ele pisa em você, ele amassa você, ele destrói você, ele desmoraliza você, e o fim, ele acaba te matando e levando a alma para o inferno. Jesus, ao contrário disso, ele trabalha na função de que o Espírito Santo ele faça o trabalho de limpeza, né? De uma limpeza genuína
mas uma limpeza genuína que leva também um tempo, um processo para você alcançar a perfeição, não uma perfeição de 100%, mas alcançar a perfeição que Deus quer. Tem dois processos de perfeição. A perfeição do trabalho de Deus para que Ele te coloque um ministério, para que Ele te chame, está na vontade dEle. Quando Ele achar que você está apto, que você está perfeito ali, Ele vai lançar você. Mas enquanto há um processo de limpeza, há um processo de tirar da mente as setas negativas, os pensamentos negativos, há um processo de Deus limpar o coração, de tirar todas aquelas coisas que se apegam e se grudam no coração, que é o pecado, que é a enfermidade espiritual. É um processo que Deus tem, é um processo. Esse processo de Deus, né? Ele é um tanto demorado, tá? Por que é um tanto demorado? Porque Ele gosta de fazer que a pessoa seja perfeita aos olhos dele. O diabo não, o diabo é um bagunceiro. O diabo, ele é agitador. O diabo, ele lança as pessoas no mundo de qualquer jeito. É a prostituição, é a fornicação, é o adultério, é a mentira, é o roubo, é o assassinato. Ele entra de qualquer jeito, para ele não tem padrão. Agora, quando ele vai jogar com a igreja, quando ele vai se jogar contra a igreja, ele para fazer as estratégias. Por quê? Porque sabe que o povo de Deus é inteligente. Lá com os do mundo, ele faz o que ele quiser. Porque ele sabe que lá é a imundícia dele, é o pecado dele, é o território dele. Agora, quando ele entra no território de Deus, quando ele entra no território dos santos, ele põe o pé no freio e começa a montar estratégias. Mas todas as estratégias de Satanás são frustradas. Por quê? Porque Deus preparou você para você ser um vencedor e não um derrotado. Deus preparou você para você ser uma pessoa salva, um cidadão do céu. Então ele sabe que lutando com você, está lutando com Deus. Porque quem está em ti, a Bíblia está dizendo, é maior que aquele que está lá fora. Então ele sabe que as armas que você tem não são armas da milícia carnal, mas são armas espirituais. E essas armas espirituais ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque assim como ele tem dardos inflamados para o mal, você tem dardos de fogo, dardos de unção, dardos de poder, que quando você lança contra ele, ele se arrebenta. Então, quando ele vem para você e tenta você a cair, a fazer algo errado ou desistir dos caminhos, você está preparado para ele com a palavra. Então, quando ele entra no território dos santos, dos escolhidos de Deus, ele sabe que ali ele não pode entrar de qualquer jeito, porque ali não é território dele. Tá? Por que ele usou de toda a estratégia, de umas palavras meladas, podemos dizer, para seduzir Eva? Ele entrou com jeito, ele não foi de qualquer jeito. Ele entrou primeiro, ele amaciou, ele conversou, ele mostrou um lado e mostrou outro, até que ele conseguiu. É assim que ele faz. Mas, quando você está preparado debaixo da unção de Deus, ele vai tentar, vai vir, vai cair, vai desistir, vai voltar de novo, mas você sempre vai estar firme nesta jornada para vencer ele. Amém, amados? Estamos aqui também com Evando Silva. Que Deus abençoe nosso irmão aí. Deixa eu ver quem mais aqui que está aqui. Compartilha, amados. Compartilha aí. Manda para as outras pessoas, porque hoje a palavra vai ser boa, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Neidiomar Quadros. Neidiomar Quadros. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Nós hoje temos uma palavra e vamos falar sobre o barro. E por que nós vamos falar sobre o barro? Porque nós precisamos ter hoje, em nossos dias que estamos vivendo, uma preparação para a guerra. Enquanto Jesus não vem,
Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, nós estamos aqui. Então nós temos que nos preparar com as armas que Deus nos dá. E qual é a arma que nós temos em nossa mão? É a palavra, é a Bíblia. Então a Bíblia nos dá orientação como nós vencermos, né? A Bíblia, ela tanto dá orientação para avançar como para esperar, tá? A Bíblia vai nos dar orientação. Assim como o povo lá orava e dizia: Senhor, o que nós vamos fazer? O Senhor diz assim: vocês fiquem aí, não é para fazer nada. Então, o que isso significa? Deus mandava o povo recuar, fiquem aí, né? Então ele agia, ele entrava em ação. E quando ele mandava o povo agir e ir para cima dos inimigos, o povo vencia. Tem horas que você vai ir para cima do inimigo e tem horas que você vai esperar. Deixa que ele venha, deixa que ele avance, porque quando ele chegar perto da muralha de fogo, ele vai cair por terra. Porque a palavra diz que nós estamos debaixo de uma proteção que é do Altíssimo. Então ele não pode entrar. Na proteção de Deus ele não consegue entrar. Então quando ele chega naquela muralha, ele bate com a cara na parede de fogo e vai ao chão. Aí você está protegido. Por quê? Você está obedecendo a palavra de Deus. Então vamos agora a mais um louvor. E depois desse louvor sim nós vamos entrar na palavra de Deus, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho. Vamos estudar a palavra de Deus. Porque é lindo estudar a Bíblia, amados. A Bíblia é o único livro, de todos os livros que você lê, a Bíblia é o único livro que o autor está presente. Você sabia disso? É o único livro que o autor está presente, tá? Os outros livros que você lê, os autores são muito longe, não estão ali. Eles escreveram, né? Você está lendo, mas eles não estão presentes. Mas a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando você está ali orando ou lendo a palavra e buscando a Deus. Ele está ali presente. Vamos a esse tema musical com Oscar Medina, Porto Sangre, e já voltamos aí para a palavra de Deus, tá bom? Sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubiera sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Mas gracias a Dios por tu sangre, me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete
a la virtud de esa expresión. Graças a Deus, estamos aí. Eu quero mandar um abraço para Micaela. Micaela, eu me esqueci o nome da tua cidade aí. Manda para nós aí o nome do lugar onde você mora. Eu sei que no Rio Grande do Sul, tá? Me parece que é, não sei. Manda aí para nós orarmos aí depois pela tua cidade. Ela colocou assim: está lindo o culto, pastor, muito abençoado. Oh, glória, ela colocou, tá bom? Vando Silva já falei, a Leia Quadros também, fica aí que nós vamos agora, Cláudio, a Vera também, a Yolanda, enfim, muitos irmãos chegando aí. Compartilhe, né? Compartilhe, não só curta, mas compartilhe, porque eu quero que a palavra de Deus ela vá a muitos lugares e entre no coração. Não estou aqui para ter audiência de público, não. Estou aqui para levar o Evangelho de Cristo. É uma ferramenta que Deus aí nos deu. Temos aí também a Kátia Jardim Meira, que Deus abençoe a Kátia Jardins. Manda dizer aí, o povo manda dizer aí da onde que você está assistindo nós aí, né? Da onde que você está nos vendo, nos assistindo e também nos ouvindo, né? Porque você olha e ouve também, tá bom, queridos? Deus abençoe então. Bom, vamos lá a palavra de Deus. Eu falei para você que nós temos um processo que Deus, né? Rosane Lima também, Paz do Senhor, meu bispo. Paz do Senhor, irmã Rosane, que Deus abençoe você, o irmão Vicente, o Juninho e a Rosiele também, que Deus abençoe. Compartilhe lá com sua mãe lá, se sua mãe pode ver lá, nos assistir lá, compartilha lá com ela também. Que Deus abençoe a todos aí. O processo de Deus na nossa vida, amados. Vamos lá. Jeremias capítulo de número 18. É uma palavra eu peguei uma palavra bem simples, básica, para trazer para vocês aqui. Porque não adianta eu trazer uma palavra para vocês complicada. Eu tenho que explicar a palavra, explicar com uma maneira mais como Jesus explicava, simplicidade, explicar o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo mudanças muito bruscas no Evangelho. Mas será que estas mudanças bruscas que estão acontecendo no Evangelho é de Deus? Será que Deus está permitindo nós fazermos tanta coisa assim? Mudando a palavra de Deus também, fazendo coisa que não agrada a Deus? Hoje nós vemos tantas coisas no Evangelho. Nós não somos santos, deixamos bem claro, nem você nem eu somos santos, mas estamos buscando a perfeição. Quem é que hoje não comete um deslize? Comete, mas nós não podemos ficar deslizando todo o tempo. Nós temos que ter uma consciência de que um dia vai chegar o dia do juízo, e aí esse dia que chegar, nós vamos nos enfrentar diante de um tribunal. Esse tribunal não é o tribunal daqui da terra, não é um tribunal que você vai ali, que o juiz está ali, que às vezes é uma coisa simples, não. Esse tribunal é um negócio sério. Dali do tribunal tem duas opções, céu ou inferno, tá? É isso aí. Vamos à palavra de Deus então para nós entendermos aqui. Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 1 em diante, nós vamos ir lendo alguns capítulos que diz assim, alguns versículos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo:
Primeira ordem que o Senhor dá: levanta-te e desce à casa do oleiro. Veja só, Jeremias estava sentado, ou Jeremias podia estar deitado, e o Senhor disse assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Veja só, Deus fala para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro. Descer não é subir, desce à casa do oleiro. Aprender é um aprendizado. Por que Deus quis que Jeremias fosse à casa do oleiro? O que tem que ver o oleiro com a palavra? Ele diz assim: vou fazer ouvir minha palavra. Diz assim: e te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro de Jeremias, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, aqui Deus está dando, Deus está trazendo para dentro de Jeremias um assunto muito importante. Primeiro, ele faz Jeremias se levantar. Primeiro, levanta-te. Deus não gosta de que ninguém esteja parado. Deus não gosta de que ninguém esteja de braço cruzado. Levanta-te. Tá? Segunda ordem: desce à casa do oleiro. Descer. Descer significa estar ali na obediência. Descer significa estar à espera do que Deus vai fazer. Descer significa aprender. Descer significa estar atento ao que Deus vai fazer. O barro, ele tem um processo. E eu escrevi alguma coisa aqui para você escrever aí em casa e depois estudar com mais tempo, porque aqui o nosso tempo é limitado. Primeira coisa, escolher o barro. O barro apropriado para a olaria está nas margens dos rios. Bom, vamos parar aqui. O barro apropriado não está em qualquer lugar. Você é barro, eu sou barro, nós estávamos num lugar que todo mundo era igual. Mas quando o oleiro vai lá escolher o barro, ele não escolhe qualquer barro. Ele vai, como oleiro que ele é, ele vai procurar o quê? Um barro que seja bom e que ele sinta na sua mão que este barro vai ser bom e que vai sair daquele barro um vaso conforme ele quer. Aonde se encontra esse barro? Na beira dos rios. E em que locais? Na beira do rio. Mas em que locais se acha este barro? Olha aqui. É conhecido como, o lugar é conhecido como barreiro. Barreiro. Então no barreiro está você misturado com os outros barros. Então o oleiro vai lá e ele começa a tirar o barro, escolher o barro. Por isso que Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai e desce. Ou seja, vai ao barreiro. Ou seja, vai à beira do rio. Por que a beira do rio? A beira do rio eu vou te ensinar
que na beira do rio tem barro, mas o barro da beira do rio não serve. O que vai servir para mim é o que está no barreiro. Está entendendo a palavra? É o que está lá misturado. Você olhar para um barreiro, o barro é igual. É parecido. Barro é barro. Você vai dizer assim, pastor, barro é barro. Mas para o oleiro tem diferença. Então Deus diz assim, Jeremias, levanta-te. É uma missão. Deus quer uma missão. E a missão de Deus é urgente. Levanta-te. Segundo, desce à casa do oleiro. E lá vais ouvir a minha palavra. Mas como que vai ouvir a palavra? Mas se nós prestamos atenção, a primeira coisa que Deus quer que Jeremias se levante. A segunda, que ele vá, tome uma decisão, vá. Tomar uma atitude, ir. Ir. Por que Deus não falou pessoalmente com Jeremias? Por que Deus não mostrou uma visão para Jeremias? Não, Deus quis mostrar para Jeremias na matéria, na prática. Porque às vezes nós ficamos muito na visão, no sonho. Ficamos muito sonhando coisas que às vezes não é de Deus. E por isso que Deus chama Jeremias e diz, Jeremias, você sonhou agora, talvez um sonho parecido, mas Jeremias, eu não vou falar com você em sonho, nem em visão. Eu quero que você olhe na prática o que é o barro. Aí, amados, este barro é especial. Esse barro, ele não se encontra em qualquer lugar. Ele se encontra na beira dos rios e em um lugar apropriado, ou seja, no barreiro. Aí o oleiro vai até o barreiro, ele se atola, né? Ele se suja, mas ele começa a manusear o barro, a extrair o barro e a colocar o barro em algum recipiente e levar ele da forma que ele está. É assim que você estava, você era sem forma, você não tinha nada, mas Deus, que foi até o barreiro, foi até a beira do rio, olhou para o barreiro e viu que ali tinha barro especial. Quem somos barro especial? É você e eu. Mas tem o porém. Preparar o barro. Preparar o barro. Vamos para a segunda etapa. Preparar o barro envolve duas atividades distintas e complementares. Aponte aí. Segunda etapa, tá? É preparar o barro. Bom, primeira etapa. O oleiro foi à beira do rio. E lá na beira do rio ele olhou para um barreiro. Mas o barreiro lá estava igual, todo mundo igual, o barro igual. Mas o oleiro que entende do barro, ele vai, se atola no barro, ele vai extrair o barro que ele vai usar. Assim foi Jesus, amados. Jesus se atolou no seu pecado. Jesus se atolou na tua miséria. Jesus se atolou na tua pobreza para te fazer rico. Jesus se atolou no teu pecado para te tirar e te fazer um filho de Deus, um vencedor. Jesus foi lá no atoleiro, ele foi lá no barreiro, ele foi no lugar mais sujo deste mundo, onde você estava, você era igual a todo mundo, mas Deus colocou seu olho em ti e colocou em mim, e quando ele colocou o olho em você e em mim, ele disse assim, este aqui é vaso escolhido, é barro precioso, mas ele te tira do barro, mas primeiro existe uma preparação, existe um ajuste no barro, e não é assim, desse jeito aí, é só dizer assim, um vaso novo. Nós cantamos aquele louvor que diz, eu quero ser um vaso novo, mas na prática nós não sabemos como que é o barro. Achamos que é muito fácil pegar a Bíblia e sair pregando. Não,
barro que é tratado e moldado e chamado, esse é o barro que está pronto para fazer o quê? Tomar a escritura e pregar o evangelho. Por isso que Deus disse a Jeremias: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro e ali vou te fazer ouvir as minhas palavras. Vamos lá. Segunda etapa. Preparar o barro envolve duas atividades distintas e complementares. Primeiro, bater o barro. Para que bater o barro? Para limpar e para tirar as pedras do barro. Quando Deus enviou Jeremias a este oleiro, ele estava observando o oleiro. Ele chegou lá e o Senhor disse assim: você chega lá e observa, eu vou falar contigo, as minhas palavras vão falar. Jeremias talvez ficou confundido, mas o que tem que ver o oleiro? O que tem que ver um homem fazendo um vaso com a palavra de Deus? Acontece que Deus está mostrando uma coisa para Jeremias. A palavra original. O barro é original. A palavra é original. Deus está querendo dizer para Jeremias: Jeremias, a minha palavra é que nem esse barro. É original. O oleiro está ali. Está amanunciando o barro. Ele está fazendo uma obra de quê? Segunda mão? Não. Uma obra-prima. Ele está aprimorando. E quando ele está aprimorando aquele vaso, significa que o vaso é original. Você vai numa feira. Você conhece o oleiro, mas você vai numa feira onde tem muitos vasos de barro. Muitos vasos pintados e outros de muitas cores. Mas você conhece o vaso do oleiro. Por que você conhece o vaso do oleiro? Porque você esteve lá na olaria. Porque você esteve lá olhando o oleiro fazendo barro. Então, quando Deus ele te manda fazer a obra dele, você vai saber quem e para quem a palavra é enviada. E como Deus está fazendo isso com Jeremias? Jeremias, levanta-te, não fique aí, Jeremias. Você tem que ir, descer. Descer significa ir ao porão da oração, ir ao joelho e ouvir as minhas palavras. Aprende comigo, Jeremias. Aprende comigo que este povo saiu. Este povo que está aí, eu posso fazer com ele a mesma coisa, mas este povo quer coisas light, não quer mais a palavra original. Por isso que Deus leva a Jeremias até o oleiro, para que ele veja que a palavra original e que o vaso original sai da mão de quem? Do oleiro. É do oleiro. Mas o oleiro, primeira coisa, vamos voltar lá. Ele vai escolher o barro. Onde que está o barro? Na beira do rio. É um trabalho duro, difícil. Porque o oleiro tem que entrar no barreiro. Você já viu um barreiro seco? Não. Barreiro não é seco. Ele atola. E o oleiro, se você não sabia, o oleiro não espera que o barro chegue. Ele não compra, ele não paga, o mercador. Ele não pagava alguém para trazer o barro. Ele ia até o barreiro. Ele ia procurar o barro precioso. Ele ia lá. Ele sabia que o barro que ele ia escolher era um barro bom, mas ele tinha algumas coisas. Primeira coisa. Segunda, preparar o barro. Como eu falei para você, envolve duas atividades distintas e complementares. Primeiro, bater o barro para livrá-lo, para livrar das pedras. Quando esse barro ele é pego, o oleiro tem que bater o barro, bater. E isso exige esforço físico de bater o barro, bater ele até sair as impurezas do barro. Veja só, o barro ele está lá no barreiro, mas ele é impuro, porque ele sai com pedra, ele sai com cascalho, ele sai misturado com outro barro, mas o oleiro vai trabalhar naquele barro, para que o barro seja perfeito. Primeiro, bater o barro
para livrá-lo das pedras. Segundo, amassar o barro para eliminar eventuais bolhas de ar. Bom, você é o barro e eu sou o barro. Quando alguém desiste dos caminhos do Senhor é porque não prestou atenção na palavra, não ouviu a palavra, não comeu a palavra, não diluiu a palavra no seu coração. Muitos estão desviados hoje, muitos estão fracassados na fé porque não conhecem a palavra original, a palavra de Deus. Então Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, eu preciso que você desça lá, porque meu povo está se perdendo, porque o povo não quer ouvir mais. Mas desça você lá e veja o que eu vou fazer. Você vai prestar atenção ali no oleiro. Aleluia. Vamos lá. Quando você olha para a literalidade do texto, o que Deus está nos dando é uma metodologia divina para revelar ao profeta Jeremias a situação do seu povo. Deus está revelando para Jeremias a situação do povo. E hoje, amados, vamos trazer um pouco para nossos dias. Como que o povo está se comportando hoje? O povo não quer mais descer à casa do oleiro. O povo só quer comida light. O povo não quer mais ouvir o que Deus tem para falar. O povo não quer mais consagrar. O povo não quer mais orar. O povo não quer mais pagar o sacrifício. Ah, pastor, mas a palavra diz que a gente não deve sacrificar. Mas por que não? O sacrifício que nós estamos fazendo é para nós se colocar dentro da palavra de Deus. Entender uma palavra desta forma e entender ela de outra, temos que estar como Jeremias, que Deus pega ele e manda. O barro, ele é primeiro batido para remover os cascalhos. Deus, ele nos pegou, ele nos bateu, ele nos limpou, ele entrou no atoleiro, ele entrou no barreiro, ele mergulhou no pecado, ele foi lá na sujeira mais terrível da nossa vida. Nós estávamos perdidos e ele foi lá e nos resgatou, ele nos arrancou, ele foi lá no barreiro, ele tirou o barro, ele escolheu você porque você é barro precioso. Não se esqueça, pode se levantar luta, pode se levantar dificuldade, pode se levantar o que seja, mas você foi escolhido. Você foi escolhido, ponha isso, que você é escolhido de Deus, que você é barro, mas que você tem que ser trabalhado pelo oleiro. Por isso que muitos voltam para trás, porque não foram trabalhados, não deixaram o oleiro trabalhar. O barro foi tirado do barreiro, mas não chegou para o oleiro trabalhar. O barro quis tomar forma sozinha, e o barro sozinho não faz nada. Por quê? Porque o barro, ele sai com pedras, ele sai com cascalhos, ele sai com sujeira, e o oleiro que conhece o barro, ele precisa remover do barro que ele vai usar para fazer o vaso, ele precisa remover a sujeira. Ele bate o barro e depois ele amassa o barro, massa, porque o barro vai criar umas bolhas, e essas bolhas não servem para o oleiro. Essas bolhas vão estourar no vaso que ele está fazendo. E Deus não faz nada imperfeito. Deus faz tudo perfeito. Olha o processo. Bater o barro. Nós somos batidos. Nós precisamos ser batidos. Nós precisamos ser amassados por Deus. E nós precisamos deixar que a palavra de Deus, a original palavra de Deus, ela venha nos convencer de que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que não merecemos a salvação,
mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, Jesus veio para entrar no barreiro. Ninguém entrou no atoleiro, ninguém entrou, ninguém foi à beira do rio. Alguém foi à beira do rio, mas escolheu um barro que estava na beira do rio, mas aquele barro não presta, aquele barro não serve. O barro que presta é aquele que está no lugar mais dificultoso, é no barreiro, é no lugar mais difícil que Deus vai buscar, é no lugar mais tremendo que Deus vai buscar. E Deus foi lá nos buscar no barreiro, Ele foi lá nos arrancar. Nós estávamos cheios destas coisas do mundo, do pecado, longe de Deus, mas Ele quis que a nossa vida fosse transformada pela palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta. E Ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós entramos em um processo, você que está aí talvez desviado da casa do Senhor, ou está tentando se desviar, ou está frio na fé, saiba que você precisa descer à casa do oleiro. Primeiro você vai ter que tomar uma atitude, levantar. Segunda atitude, descer. Terceira atitude, chegar lá de boca fechada e ouvir a palavra. Às vezes você vai à casa de Deus e não quer ouvir o que o pastor está pregando, porque você diz que o pastor está pregando palavra dura. O pastor está sabendo que eu estou nessa situação, mas o pastor não sabe nada. O pastor está sendo dirigido pelo Espírito. Deus não quer dar palavras levianas para você. Deus quer ser pesado contigo para que você tenha o peso da glória dele em sua vida. Ele quer te corrigir como filho. A palavra diz que ele bate no barro, ele amassa o barro para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E para que você não envergonhe o evangelho de Cristo aqui, ele precisa te moldar, ele precisa trabalhar, ele precisa tirar o pecado da tua vida, a enfermidade espiritual da tua vida. Ele precisa tirar as palavras imundas da tua boca, ele precisa tirar o olhar imundo de você, ele precisa tirar os teus ouvidos que estão escutando, ouvindo palavras torpes, palavras que não são de Deus. Ele precisa fazer uma limpeza em você. E para fazer essa limpeza, ele vai lá no atoleiro, ele vai no barreiro, ele te tira de lá, ele começa a bater em você, as pedras que estão no meio do barro começam a sair, ele começa a tirar aquilo, ele começa a escolher barro por barro, ele começa a tirar a sujeira de você, ele te molda, ele te faz o vaso perfeito para que você o adore. E para que você seja um verdadeiro adorador nesta terra e que você possa exaltar o seu nome. Aleluia. Primeira coisa que Deus está dando aqui. Primeiro está dando a identidade da palavra. A identidade da palavra. O que é a identidade da palavra? É uma palavra original. É a palavra de Deus. Ela tem, vamos dizer assim, a palavra de Deus, ela tem somente uma cara, é a verdade. Ela não tem duas. A palavra de Deus, ela vem para nós, para nos orientar, nos fazermos entendermos o que nós somos. E que nós somos barro. A palavra diz que do pó a gente veio e ao pó nós vamos voltar. Amados, a palavra de Deus é original. Então quando Deus faz, Jeremias desce lá, Jeremias vai para ouvir as minhas palavras, porque a palavra de Deus é original. Então Deus está mostrando algo para Jeremias que hoje nós precisamos. E ele diz assim: o meu povo. E se o povo soubesse como é que Deus era e como que Deus ia fazer, o tratamento de Deus, ele pode ser pesado, pode até um pouco machucar, dói o tratamento. Porque você já viu, quando você crava algo na carne, não doer para tirar? Você já cravou alguma agulha no dedo? Ou cravou alguma espinha?
na mão ou cravou uma felpa no pé, você já tentou tirar sem dor? Não. Então Deus é assim, você cravou a felpa, você está com felpa, você está com coisas do mundo na sua vida e Deus precisa remover. Mas para Deus remover isto, você vai sentir dor. Mas a dor vai passar. A dor vai passar. Ela não é para sempre, mas você precisa tirar as felpas que impedem você de conhecer e estar junto de Deus, conhecer a palavra de Deus. Amados, e por que Deus hoje está falando esta palavra? Porque hoje muitos se perderam e muitos se extraviaram da palavra de Deus. Muitos se esqueceram hoje da palavra original. Muitos se esqueceram de que foram chamados, de que são barros. Hoje nós vemos uma igreja mudando, uma igreja não tendo mais a identidade de Jesus, não tendo mais a palavra original, estão trocando a verdade pela mentira. Como assim, pastor? Tem hoje igrejas no mundo que diz assim, olha, beber uma cerveja não faz mal. Como que não faz mal? Não, pastor, beber um cálicezinho faz. Um cálice e um copo é a mesma coisa. A palavra de Deus é a mesma. Jesus veio para ter tirado o barreiro. Jesus veio e começou a tirar as felpas do pecado. Ele te libertou das pragas. Ele te libertou da imundícia deste mundo. E hoje a igreja, de tanto que perdeu a santidade, a graça de Deus, a glória de Deus, hoje não há um poder sobrenatural na igreja, sabe por quê? Porque a igreja começou a inventar coisas, não desceu mais à casa do oleiro. A igreja esqueceu de ir à casa do oleiro. A igreja esqueceu de descer a escadaria para depois subir. A igreja esqueceu de ir até o oleiro e ficar de boca fechada e aprender com o oleiro como é que se faz o barro, da onde que se extrai o barro. Oleiro, da onde que se extrai o barro? Ele vai dizer para você, filho, eu vou até a beira do rio. Mas aonde é o rio? Ah, o rio fica longe, é uma tarefa árdua, é difícil. E depois que você chega lá, oleiro, na beira do rio, o que você faz? Eu começo a procurar no barreiro o melhor barro. E como é que você faz para tirar o barro de lá, oleiro? Eu vou e entro, eu me atolo no barro, eu fico sujo. Eu começo a suar, eu começo a esforçar-me lá dentro. Porque o barro ele começa a prender minhas pernas. O barro começa a segurar porque é muito... Eu fico lá aprofundado no barro, mas eu vou até o barro bom, eu vou até lá e consigo extrair. E depois que eu trago o barro para fora do barreiro, o que eu faço? Eu começo a bater o barro, eu começo a amassar o barro não pode ficar com pedras, ele não pode ficar com abrolhos, ele não pode ficar com nada, ele não pode ficar com doenças ali. O barro tem doenças. E quais são as doenças do barro? São as pedras, são os cascalhos. Então o oleiro precisa trabalhar no barro. Deus precisa trabalhar na igreja de uma forma diferente. Deus está trabalhando hoje na igreja. Sabe qual é a igreja que Deus está trabalhando? Deus, através desta pandemia, está tirando o vaso de dentro do barreiro novamente. Ele está tirando o vaso e moldando ele. O Senhor diz assim, não, a minha igreja está desta forma, estão ouvindo a palavra de outra forma, estão mudando a estratégia para estratégias de homem, mas a estratégia de Deus é que funciona. Deus está querendo dizer para Jeremias, este povo não quer minha palavra, mas ele ouve a palavra de outros deuses, eles vão atrás de outros deuses, eles se perdem atrás de outros deuses, mas a minha palavra é pura, é original. Então, amados, o que Deus está fazendo? Deus está arrancando a pedra, Deus está tirando do barro a pedra, Deus está tirando os tropeços do barro, limpando, batendo, amassando, para tirar as bolhas. E que bolhas são essas? Bolha da vaidade, as bolhas do orgulho, as bolhas da arrogância, as bolhas de que eu sou e ninguém mais pode ser,
as bolhas dos tronos que os homens formaram. E Deus vinha falando desde 2017, 2018, 2019, eu vou limpar os altares. O oleiro estava alertando a casa de barro. O oleiro estava dizendo para os seus vasos. O oleiro estava vindo novamente para o barreiro para fazer uma limpeza. Ele estava dizendo assim, olha, do jeito que está minha casa, do jeito que está se conduzindo meu povo, eu vou novamente descer. Eu vou descer no barreiro, eu vou descer lá, eu vou começar a limpar este barro. Mas para limpar este barro eu tenho que parar, eu tenho que frear esta igreja. As bolhas são aqueles que criaram tronos, as bolhas são aqueles que criaram mansões para si, aqueles que criaram riqueza. E o Senhor disse assim, ei, não façam tesouro, não tenham tesouro não entesourem riqueza. Então o Senhor tem que vir novamente para ensinar a palavra, para colocar a casa em ordem, mas para colocar a casa em ordem, tem dor, tem sofrimento, tem lágrimas, tem choro. O barro ele tem que morrer para ser um vaso. Como assim, pastor? O barro tem que morrer. O barro tem que morrer. O barro começa a morrer quando ele começa a perder aquelas pedras que estão grudadas nele. E o barro começa a morrer quando ele está sendo trabalhado, batido. E o barro morre totalmente nas mãos do oleiro quando as bolhas já não se fazem mais. Ali ele está pronto para ser trabalhado. Ali ele está amortecido para que o vaso comece a se formar. O oleiro é Deus e nós somos o barro. Então, amados, que você possa colocar em dia a sua casa, que você possa deixar o oleiro entrar na sua vida, na sua casa e te formar. As bolhas que às vezes surgem em você, você tem que fazer que o oleiro ele amasse esse barro e tire essas bolhas, essas pedras, essa sujeira, para que você possa ser um vaso que tenha a palavra de Deus dentro de você. E hoje nós estamos passando por um momento crítico, um momento difícil. E qual é, pastor, o momento difícil? Nós estamos vivendo momentos do juízo e da mão de Deus aí. Você diz, pastor, isso é a mão de Deus. É o juízo de Deus. Os homens brincam com Deus. E o Senhor vem dizendo que, e já falou, que 2021 seria pior. Então, amados, nós estamos caminhando já para o fim da igreja. Não é do mundo. Não confunda. Nós estamos caminhando para o fim da igreja aqui na terra. Vai chegar um momento que o relógio de Deus vai bater lá, a hora de vir buscar a igreja, a trombeta vai tocar e os barros que foram trabalhados, que foram feitos pelo oleiro aí e que foram preparados, eles vão subir. A igreja vai chegar ao fim dela aqui. A igreja, não é o mundo. Vai chegar o momento que Deus vai dizer, bom, chegou o tempo, a hora é esta, que a igreja será arrebatada. O mundo vai continuar. Aí se abre outra porta para este mundo. A porta da graça se fecha. Depois da porta da graça se fechar, não tem mais como entrar. Não tem mais como ir. Não tem outro meio. Não tem por pastor, não tem pelo Espírito Santo, não tem por anjo e não tem por Jesus. Porque nesse dia que a igreja for tomada, nós vamos ir para uma festa que já está preparada e organizada. Está tudo pronto para a festa do Cordeiro com a noiva nos céus. E durante este período, o mundo será envolvido por grandes trevas e por grandes acontecimentos jamais vistos.
aonde a humanidade vai correr de um lado para outro, procurando a solução e não vão encontrar. Este é o período que a Bíblia fala da grande tribulação. Aqueles que deram a sua vida para Jesus, aqueles que deixaram que o seu barro fosse trabalhado, que fosse tirado as pedras, que fosse tirado a sujeira, que fosse tirado ali, removendo as bolhas, esses não fazem mais parte desse mundo. Subiram para morar com Jesus. E como que está a sua vida hoje? Você está querendo desistir? Está querendo abandonar a fé? Está querendo deixar a Cristo? Não é o momento, amados. Não é o momento. Este é o momento de você abraçar a sua cruz. Para finalizar, eu só vou dar para você aqui 2 textos para você ler aí em casa. Isaías, capítulo 29 e versículo de número 16. Isaías 29, 16. E 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 7. Depois tu lê aí em casa, medita na palavra de Deus. Prepare-se nesse momento para nós orarmos em nome de Jesus, buscarmos a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para você. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Eliana Salvo, que Deus abençoe a Eliana. Manda uma saudação para ela aí. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Ontem não deu para ler, amados, as mensagens que os irmãos mandaram, porque era muita mensagem, né? Mas depois eu vou ali e procuro, né? E respondo depois, né? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí que estão em sintonia conosco, que estão aí. Não é em sintonia porque nós não estamos na rádio, né? A gente tem costume de falar isso, mas que estão aí assistindo esta live e que com certeza você vai compartilhar esta mensagem para outras pessoas. Jesus te ama. Você quer que eu ore por você? Tá? Deixe depois aí uma mensagem. Deixe o seu nome, o nome da cidade. Deixe aí, peça oração, eu vou orar por você depois. Depois eu entro ali, olho as mensagens e vou orar por você. É uma coisa que eu gosto de fazer. Olha aí, eu tomo meu tempo orando e o tempo meu na presença de Deus é de Deus. Eu não tenho aquela ansiedade de sair da presença de Deus. Por quê? Porque eu coloco um por um, vou orando, vou me lembrando das pessoas. Eu vou me lembrando de cada enfermeiro, de cada enfermeira, de cada médico que hoje está aí enfrentando esta pandemia. Eu me lembro de cada pessoa a qual eu dou um folheto, estourando ali por ela. Eu não perco oportunidade de falar de Jesus. Em nenhum lugar onde eu estou. Se eu estou dentro do carro, eu fico, como diz o outro, fico com coceiras no corpo. Mas quando alguém passa perto do carro, eu já pego o folheto e alcanço para ele. Por quê, amados? Porque é uma necessidade de se falar de Jesus. É uma necessidade. Em qualquer lugar. Aonde eu vou, eu tenho que andar com um folheto no bolso. Por quê? Porque a pessoa precisa, necessita. Ela precisa de Jesus. Quando eu chego no posto de combustível, lá estou eu. O frentista veio me dar a chave do carro e eu dou o folheto para ele. É uma maneira de você trazer aquela pessoa para Jesus. Vamos orar neste momento? Você está enfermo? Está precisando de uma oração? Eu vou orar por ti nesse momento. Pegue agora um copinho com água aí onde você está. Pegue esse copo com água. Eu quero te dizer que tem muitas coisas que acontecem que Deus faz através de um copo d'água. Muito mesmo. Eu tenho testemunho de pessoas que tomaram água e foram curadas. Tem pessoas aqui que assistem a live também que
já deram testemunho aí que o filho, quando eu orei pela água, foi curado de gastrite. E tantas outras pessoas, amados. Vamos orar neste momento então. Se chega aí perto do teu aparelho e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai Celestial, mais uma vez chegamos, Senhor, ao final de mais uma live. Mas antes de nós despedirmos, eu quero orar por cada pessoa que esteve aí. Orar por cada um, Senhor, onde ele mora, a sua cidade, seja alcançada pela tua mão. Meu Deus, cada pessoa que é impossível dar o nome dela, mas já foi lido o nome aqui. Eu quero que tu alcances, Senhor, com tua mão de poder, e que esta palavra de Jeremias 18 tivesse entrado no coração, e que esta palavra perdure na vida desta pessoa. Senhor Jesus, os que estão enfermos, agora eu apresento este copo com água aqui, Senhor. Coloca neste copo com água, em cada molécula desta água, coloca, Senhor, a tua mão e a tua unção, purificando, e que esta pessoa, ao tomar esta água, seja curada de enfermidades no estômago, no fígado, nos rins, no ovário, no útero, onde estiver esta enfermidade, na cabeça, no coração, nas pernas, nos joelhos, nas articulações, na corrente sanguínea, Senhor, em nome de Jesus, que ela receba agora, receba, Senhor, o milagre das tuas mãos e que venha testificar o teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Agora você faz o seguinte aí, ó. Junto comigo você bebe a água aí e agradece a Deus. Vamos lá, vamos beber a água. Bênção de Deus, bênção de Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Cleimar Bastos de Rivera. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Tienes que compartilhar con los hermanos de Rivera ahí para asistir, nuestros vídeos y ser bendecidos por Dios ahí en Rivera. Que Deus te bendiga. Ele colocou assim: paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Cleimar Bastos, ali de Rivera, né? Que Deus abençoe ele em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe aos irmãos. Amados, estamos chegando mais ao fim de uma live aí, que você possa meditar nesta palavra. Amanhã é sábado, amanhã nós estaremos aqui, né? Sábado, a partir das 20 horas, tá bom? E a partir da semana que vem, nós vamos estar aqui a partir das 10 horas da manhã, tá? Em novo horário, para nós juntos compartilharmos da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.